Olá, bom dia, 8 horas e 41 minutos, sexta-feira, em semana que passou voando, hoje 7 de março de 2025, pós-carnaval, literalmente, porém, entretanto, abre aspas, amanhã ainda tem carnaval. Tem carnaval em São Paulo, com o desfile das campeãs, tem desfile no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que esse ano colocou 5 dias de carnaval. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Haja carnaval no Rio de Janeiro, já mandando um abraço no painel do Porto aqui para o Davi Colantoni e também para o André, dois que trabalham lá no Porto do Rio de Janeiro. Davi é santista. Já o André torce para o rubro-negro, para o Flamengo, Mengo, né? E ele está louco para que saia o estádio lá no gasômetro, área portuária do Rio de Janeiro. Um abraço para os dois também. Um abraço para o Wellington e para toda aquela turma lá, mais de 40 no Porto de Itajaí. Um abraço a vocês. Um abraço também para o Felipe lá no Espírito Santo, pessoal lá do Recife, né? Pessoal também lá do PECEM. Um abraço para o Emerson Dias, está sempre com a gente aqui. E o nosso painel do Porto começando a partir de agora, ao vivo, aqui de Santos, pertinho do Porto, hein? Pertinho do Porto, perto do futuro túnel submerso ou imerso, não queira, você escolha a forma de pronunciar. Já começou a construção, calma. Daqui a pouco eu vou explicar o que começou em meio ao carnaval. Mas, hoje é sexta-feira, dia 7, só saudar na data de amanhã, antes de apresentar, um dos nossos convidados já está aqui, outro está chegando, está a caminho, trânsito muito grande, nós estamos na cidade do xadrez. O que é o xadrez? Já pedi para a prefeitura, pelo amor de Deus, né? Muitos buracos, muitos solapamentos, são também aqueles pinões, né? Isolando o buraco. Então, a Prefeitura de Santos tem que acelerar esse processo aí, porque vem chuva, segundo o IMET, a gente tem aqueles buracos e aqueles cones gigantes para mostrar ali que você não deve passar pelo buraco. Mas, antes de apresentar o nosso convidado, amanhã será o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Então, já amanhã não tem programa, antecipadamente, nossos respeitos, beijos aí a todas as mulheres. Bom dia, Virginia, amanhã Dia das Mulheres, Dia Internacional da Mulher, seu dia também, dia, todos os dias é seu dia, ou Dia das Mulheres. Parabéns pela essa data e o painel do Porto, não podia esquecer, até porque hoje, os portos brasileiros, muitas mulheres estão trabalhando lá. E vale lembrar que a sua querida vó, né, Esmeralda Pereira da Penha, mulher, foi a primeira despachante aduaneira do Brasil, dona Esmeralda Pereira da Penha, que tem uma carta, inclusive, de Getúlio Vargas, hein? Que bacana, hein? Se eu mandar a carta para o Lula hoje, qual é a chance dele responder? Nenhuma. Bom dia, Virginia. Bom dia. Todo dia. Fazer uma referência, já que nós temos aqui um profissional brilhante da área do despacho aduaneiro. Sua avó foi uma precursora aí, né? A dona Esmeralda Pereira Penha, não é isso? Inclusive, criadora de uma empresa dessa área, que era a Eudimar. Ou estou errado, meu querido Nívio Pérez, despachante aduaneiro, empresário dessa área tão importante, atuante, dirigente dessa área, conhecedor de todos os pontos, quando se fala em despachos, né, aduaneiros, de importação e exportação, sem o qual nem vai nem vem, né? Isso o governo às vezes esquece. Bom dia, Nívio. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virginia. Antecipadamente, parabéns pelo seu dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e vendo. É um prazer participar do programa, Eduardo. Falar um pouquinho da minha categoria, do despachante aduaneiro. E parabéns para sua esposa, né? Que além de esposa, a mãe também é uma mulher ativa aí. Sim, toca o sim. seu negócio, trabalha muito. Então, são mulheres valorosas, né? Com certeza. Qual é o nome da esposa? Érica Dona Jean Júlio. Érica Jean Júlio. Ó, dona Érica Jean Júlio. Eu conheci uma outra Jean Júlio. Lembra da Mara, lá do sindicato? Mara Jean Júlio. Quem sabe não tem algum parentesco aí, Pode né? ser, a família é grande. A família é grande, mas outra mulher atuante. Então, a Érica Jean Júlio aí é empresária da família, toma conta da família e também tem aí o seu negócio, né? Inclusive, dá um spoiler aí, dá um destaque aí, a pessoa entender. Ela tem 2 quiosques dentro do shopping Praia Mar, um do Mr. Pretzel, que é muito conhecido, tem mais de 20 anos no Porto, e outro é o Milk Moo, que são shakes, que também é bem apreciado. Nessa época, toca os dois. Outro dia a gente passou aí, né, no Milk Moo, aí tomamos aquele shake geladinho, né? 3 horas sem sentir calor, tira a fome. Olha, gente, tira a fome, hein? Tira a fome. Ele desenvolve um trabalho bem diferente, e cada época do ano existe uma promoção. Nós tivemos uma época do ano que teve, no final do ano, eles venderam panetones, foi feito depois um acordo com a Havana, nós tínhamos o shake de Havana, depois vários da Nestlé também, então eles sazonalmente, eles desenvolvem alguns shakes que ficam durante 3 meses. E até desenvolver a ideia aqui para o pessoal entender, às vezes você chega num quiosque desse, o movimento é muito grande, vende-se muito, você faz um pedido, de repente aquele pedido é anotado,
e na hora o atendente vem dizer, infelizmente, esse tipo de produto, o café, acabou. Eles substituem para você, pode ser até mais caro, você não tem prejuízo. Com certeza. Fique tranquilo, o atendimento, né, Virgínia? É primoroso. Então, para quem não conhece, Milk Moon, muito bem feito, atendimento de primeira, e aconteceu até conosco, né? Fizemos o pedido, aí veio o aviso, infelizmente terminou, pode escolher qualquer um. Nossa, um atendimento, olha. Então, Milk Moon, esse tempo quente. E é bom porque assim, você tem os kids, você tem os normais, os chocolatudos, que são mais fortes no chocolate, e tem alguns alcoólicos, que leva marula, leva... Sim. E o importante, a maioria deles é feito com Nutella, ou brigadeiro branco, brigadeiro preto. E a Nutella mesmo? Nutella, não pode ser outro. Eles têm uma questão de qualidade. Sabor, né? Ferrero Rocher, Rafaelo, são produtos relativamente caros e é muito bom. O nível fazendo a gente ficar com vontade de tomar o milkshake lá do Milk Moon, né? Está ali localizado, então, no Shopping Praia Mar, na Aparecida. Você que é de fora, está passando ainda esse momento de carnaval, que só termina no final de semana, aproveite aí também, né? O Mr. Pretzel, que tem... Essa hora, se você ainda não tomou café, dá um pulinho lá. Está abrindo daqui a pouco o shopping, né? A partir das 10 da manhã. Você não vai perder o seu tempo, não. Nosso nível Pérez vai falar muito para nós aqui, conosco nesse programa de hoje. Lembrando, né? O painel do Porto traz informações. Eu quero saudar demais também, né? Nós tivemos aqui a participação do Elias Carneiro, mas não no painel do Porto, e sim no ponto a ponto. E nós prometemos aí repetir a dose. No outro programa com a presença dele aqui também, com o Ailton Cláudio Ribeiro. Mas antes, Virgínia, no nosso primeiro intervalo, só passar um recado aqui que veio como notícia da Prefeitura de Santos. Importante esse recado. Aposentados e pensionistas podem pedir desconto de 50%, metade, gente, do IPTU em Santos, para conferir as regras a partir agora do último dia 5, né? Aposentados e pensionistas podem pedir da Prefeitura o desconto de 50% do valor do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, e da taxa de remoção do lixo domiciliar. Incidentes para o ano de 2026, portanto, para o ano que vem, o benefício é direcionado àqueles que têm renda familiar de até 6 salários mínimos, R$ 9.018, e possuem um único imóvel na cidade de Santos e residem nele. O decreto com as regras do desconto foi publicado na última sexta-feira, dia 28, no Diário Oficial de Santos. Os interessados devem, ou terão, né, até o dia 31, né, de julho para solicitar o benefício fiscal. Para isso, o contribuinte precisa agendar a ida ao Poupa Tempo, na rua João Pessoa, 246, ou através do site, né, Virginia, que é o www.poupatemppo.sp.gov.br, levando consigo originais e cópias de documentos pessoais do imóvel, bem como comprovante de renda familiar. O desconto será concedido apenas para novas solicitações. Atualmente, há em torno de 6 mil aposentados e pensionistas que já contam com a dedução e não precisam fazer a solicitação novamente. O secretário municipal de Finanças e Gestão, a CEFIM, Adriano Leocádio, explicou que todos os critérios estabelecidos para o benefício serão avaliados por uma equipe de auditoria fiscal. A gente conhece bem como funciona isso, né, Virgínia? A gente conheceu o trabalho para que as pessoas possam ser enquadradas e recebam esse benefício. Então, parabéns aí ao secretário Adriano Leocádio, a CEFIM, a Prefeitura, por conceder a pelo menos 6 mil contribuintes de Santos, aposentados e pensionistas, pagar 50% a menos do IPTU. Você não paga 50% de IPTU ainda não, né, Lívia? Não, eu pago cheio. Paga cheio, ainda não é aposentado. Ainda não consegui. Há quem pense lá em Brasília, o brasileiro está vivendo mais, já estão pensando em reforma da Previdência Social. Pensando nisso, estão pensando em passar homem de 65 para 72, mulher de 62 para 60. É melhor mudar de assunto, senão vai que eles estejam ouvindo. Mas daqui a pouco também a gente vai comentar, né, muita coisa de Porto, mas será que zerar a alíquota de importação de alguns alimentos vai baixar o preço final? O Nível vai explicar, vai dar sua opinião daqui a pouco, mas eu ouvi alguns especialistas aqui na Rede MaxCast, a nossa rádio vai indo aí interligada com mais de 500 emissoras espalhadas pelo país agora pela manhã, fora o total mais de 5 mil, dizem que não. E o Nível, pela sua experiência, vai dizer se sim ou não. A gente vai a um rapidíssimo intervalo, em nome de M Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Se você quer uma logística integrada, uma empresa que vai se associar a você, te levando conhecimento, qualidade, toda a logística, entre em contato com a Muniz Logística pelo 13 499-8686 ou emunizlogística.com.br. Você quer vir morar em Santos? Muita gente passou o carnaval aqui e falou, caramba, eu queria morar nessa cidade.
Quer adquirir um imóvel, faça como quantas pessoas já têm feito, né? A Engie Life e a Engie Plus. A Engie Plus é a empresa que você já conhece. Qualidade faz literalmente a diferença. Com imóveis nos residenciais, Malta, que vai entregar no final do ano, você tem o Bali e você tem agora o Paros, né? Epitácio Pessoa 111, bem ali atrás da Pinacoteca Municipal de Santos. Então, acesse Engie Plus, consultora incorporadora, e vai conhecer esses imóveis e a maneira de comprar na Plantem mais barato. Você tem um desconto sensacional, financie o seu imóvel diretamente com a construtora ou através do seu banco e vai adquirir um imóvel de primeira linha. Ou a Engie Life, que tem o modelo Smart, você tem apartamentos do conceito Smart. O que é conceito Smart? Você sabe o que é conceito Smart, Nível? É o conceito rápido, né? Um conceito fácil, um conceito que você tem muitas facilidades. Praticamente um flat. Exato. Além disso, muito bem colocado pelo Nível, o conceito Smart, além de solicitar essa rapidez, essa facilidade de aquisição do imóvel, eles descobriram que poderiam ampliar. Então, esses imóveis, Nível, não têm corredores. Todas as áreas dos imóveis são aproveitáveis. Então, sala, cozinha, área de serviço... É compacto. Tudo. Então, você não perde espaço. Ao invés de você ter um corredor e a sala, você tem a sala. Então, você tem toda uma integração. Então, você tem imóveis que têm metragens a partir de 54 metros quadrados, até menores, que não parecem maiores. Então, a Engie Life faz isso por você. Então, acesse Engie Life também, construtora incorporadora, e adquira. E tem um detalhe, você dá entrada e só vai voltar a pagar quando tiver a chave do imóvel na mão. Você para de pagar com a mesma taxa do mercado ainda, parceria Engie Life, Engie Plus e Caixa Econômica Nossa. Falando nisso, nosso querido Roberto Barroso está em viagem com a família, o papai e a mamãe, num cruzeiro, não é isso, Virgínia? Ele falou, jurou de pé junto. Eu falei, tem que levar os pais para descansar. E que família? Você conhece a família do nosso querido Roberto Barroso, filho? Não, assim, olha, eu sei quem é, mas eu não conheço a família. Então, eu conheço o Roberto Barroso, os filhos, mas eu pude conhecer no ano passado o Roberto Barroso pai, o seu Barrosão, sim, a mãe do Barroso. Que família que, olha, e o seu Barroso, que pessoa assim que você, logo que você tem, eu nunca havia conversado com ele, que simpatia, que inteligência, uma pessoa de uma idade mais elevada, mais com conhecimento na área de construção civil, o pensamento dele, o respeito dele, inclusive para a atividade portuária. Sim. Ele não concorda com colocar prédios dentro do porto, ele acha que não deve, tanto que a Engie Plus, por exemplo, não faz isso, né? E a Engie Life também não. Mas eu vou um rápido intervalo, também em nome de Mecânica Eleomar, né? O nosso querido, eu estive lá tomando café com o Roberto Santana, né? Ele agora, você viu, Virgínia, de segunda a quinta a Eleomar destinada à mecânica automotiva. Já sexta e sábado a Eleomar agora está em uma marina, atendendo embarcações em iates, lanchas. O negócio agora ficou pesado. O nosso Roberto Santana está internacional. Até quinta-feira você encontra ele lá na oficina. Depois, só nas marinas, você vai encontrar o nosso Roberto Santana. Eles estão na linha amarela, perto do Carrefour. Também, contabilidade, M. Rocha. Estamos em março, já o governo já começa a dizer, prepare a declaração de imposto de renda. Nível... O governo precisa arrecadar. Precisa arrecadar, mas saber gastar também, né? Sim, com certeza. Principalmente isso. Arrecadar o governo, você sabe que ele arrecada bem, mas você mais do que ninguém sabe que arrecada. O problema é usar e utilizar melhor. Exatamente. O governo está utilizando de forma equivocada, e por isso a nossa dívida interna, a dívida do governo, já passa aí de 1 trilhão, né? Então é muito dinheiro para que a gente dispensa aí muito fácil. Agora, o pessoal tem reclamado aí no final do mês, né? Sumiu, os cartões voltaram, gente. Você deu aquela batidinha, amassou o carro, Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, tá? Estive com ele essa semana também. Funilaria artesanal, martelinho de ouro também artesanal, polimento, micropintura, e ele faz para você até 6 vezes. Edu, eu não estou com tempo para ir lá. Tá vendo esse telefone aqui na tela? Esses telefones, entre em contato lá, tire 6 fotos, e é o que você faz. Você manda para ele as fotos da batidinha, ele já manda o orçamento para você, você vai resolver o seu carro. Estive lá na segunda-feira, não, foi na terça que nós estivemos lá? Não, quarta-feira. Foi sexta, né? Foi sexta? Foi sexta. Sexta? Nossa, já perdi até... Lotado a oficina, porque o pessoal confia demais no Ronaldo Hammer, martelinho de ouro. Às 8h55 a gente volta já. Diga, Virgínia. Tia Couto, bom dia, amigos. Fefinha, Fernanda Araújo, bom dia. Caio da Tudes, bom dia, bom final de semana. Obrigado. Manda um abraço para o nosso querido Cacaio. Ô, Cacaio, vem participar um dia aqui. Ele que é comerciante, empresário em São Vicente, da área têxtil, área de modas. Tem lá Tudes, na Expedicionários Vicentino, frente ali à Rua do Correio. Um abraço para ele também.
a Fefinha, a Dininha, o Rogério. Falando isso, eu estou devendo mais de um mês. A gente não está parando, trabalhando demais. Rogério Perim, lá em São Bernardo, ele que hoje tem lá suas empresas lá na área também de películas, uma série de implementos aí que você vai utilizar na construção civil e também na área automotiva. Rápido intervalo, eu volto já. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engeplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engie Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes. De volta às 9 horas em ponto, né? Literalmente, como os ingleses gostam, em ponto, com o nosso horário aqui, com o painel do Poto nessa sexta-feira. E lembrando, né? Estávamos aí aguardando a vinda aí, até agora não tivemos o contato do nosso querido Elton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, auditor fiscal da Receita Federal, recém-aposentado e também advogado nessa área, né, tributária. Vamos ver se daqui a pouco ele entra em contato conosco, mas estamos aqui com o Nível Pérez, despachante aduaneiro. Nível, eu falei no comecinho do programa, às 9 horas, mandando um abraço ao nosso querido Wellington. O Wellington lá de Santa Catarina. Ô, Wellington, eu fiz besteira aqui, virei o computador, apertei a sua mensagem, eu apaguei, tá?
mas se você mandar de novo, eu ligo com o maior prazer, mas você fez algum comentário do túnel. Só para passar a informação aqui, o nível deve ter informação também, mas o túnel Santos Guarujá, na última segunda-feira, foram feitas as primeiras análises de sedimento e recolhidas amostras do fundo do mar para a construção do túnel. Então, já tivemos a embarcação com técnicos já fazendo essa prospecção do fundo ali do mar, já realizando. E nós tivemos, na outra semana, a presença do presidente Luiz Inácio da Silva, o governador Tarcísio Gomes de Freitas, muita gente junto lá, né? O que era para ser uma hora de evento, vai começar às 10h30, 11 horas, passou das 14 horas, né? Porque todo mundo queria falar, né? Eu acho que quem devia falar era o presidente, o governador, o ministro de Portos, Silvio Costa Filho, acho que ele deve falar mesmo, e o presidente do aeroportuário. O resto devia ficar assim, ó. Ou eu estou errado, Nível? Não, tá certo. Fica cansativo, um evento desse fica cansativo. Foram mais de 17 pessoas a fazer, e aí o cara ele começa a achar que aquele é palanque político, já pensando na eleição do que vem. Fala o governador, falou o presidente, fala o Silvio Costa Filho, presidente da autoridade portuária. Agora, me parece, Nível, com esse entrosamento do governo federal com o estadual, com a aproximação, sorrisos, e ficou muito claro, tanto por parte do presidente como por parte do governador, não se trata de disputa política, se trata de um bem maior para o país, que é este túnel. Estamos no maior porto da América Latina. O Tarcísio teve a sensibilidade, o presidente também, e o presidente principalmente teve a sensibilidade de entregar na mão do governo do estado a licitação, né, Unif? Na verdade, assim, novamente falando do túnel, que já era ponte, virou túnel. Sim. Estamos aí há mais de 100 anos para ter essa ligação seca entre Santos e Guarujá. Me parece que agora vai. Eu sou igual São Tomé, eu só acredito ver para crer. Eu já vi várias maquetes de ponte, vi maquete de túnel, vi vários processos de iniciação da construção e não aconteceu nada. Então, espero que esse governo estadual, e o Tarcísio é uma pessoa, é um engenheiro, é um cara conhecedor de obras, junto com o governo federal, e aí não vou falar de política, deixem os seus partidos políticos de lado. Exato. E trabalhem em prol da comunidade, que a gente sempre prega. Independente de eu ser do partido A, B ou C, eu tenho que pensar na comunidade. Exato. E não em quem vai colocar a placa. Sim. Vamos pôr a placa? Vamos. Tem o governo federal, o governo estadual, a autoridade portuária, vai pondo placa, não tem problema. Mas faça uma obra. Sim. É uma obra mais do que necessária. Exato. O Canal da Mancha, que é muito maior do que esse túnel, já foi feito, porque está na Europa. Exato. A Noruega está produzindo mais um grande túnel. Vários pontos e túneis na China foram feitos de extensões 50, 60 vezes maior. Tem uma estrada na China com 44 quilômetros sob o mar. Aí é que eu falo. Dinheiro não falta. Então, eu acho que falta boa vontade. Vi o início de boa vontade. Vamos ver se essa obra vai para frente. O que me preocupa? Ano que vem nós temos eleições. Sim. Governador, presidente, senador, Câmara dos Deputados. Será que esse pessoal que vai entrar vai dar continuidade? Está falando o microfone no nível? 1, 2, 3. Dá uma fechadinha e abre de novo o nível em cima. Fecha ele. 1, 2, 3. Vamos ver se volta aqui o áudio. Voltou? Vamos botar o áudio. Eu vou falar aqui um pouquinho aqui para testar o áudio do nível, senão o nível a gente troca. Essa questão que o nível colocou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O nível colocou bem, né? O nível. Voltou. Às vezes acontece de fugir um pouquinho, mas você colocou bem. Despintos de vaidades e mais. Todos sabem ali. Eu, modestamente falando, eu acho que a fase 2 do presidente Lula já passou. Terceiro governo. Se sou ele, né? Eu sei que a vaidade na política, o poder, mas abrir oportunidade para outra pessoa. Já do outro lado não é assim. O outro fato, começando. O Tarcísio é pleno candidato, ele pode não externar isso, mas a gente sabe que grupos empresariais querem. O próprio Gilberto Kassab já falou, se for vontade dele, é interessante. E essa obra é um marco para todo mundo, né? O nível. Você está falando do Porto. E outra, qual é a preocupação? É em conceber uma obra que minimamente atrapalhe a movimentação do Porto. E se você conceber uma obra que ultrapassar limites de paralisação no Porto, você vai criar um caos. A gente já tem ali
o esgotamento de acesso do porto. A gente já tem ali momentos de gargalos no porto. Você imagina uma obra como essa, tão necessária, mas não pode causar impactos. Então, tanto o governador como o ministro Silvio Costa Filho, o presidente da Autoridade Portuária, o Pomini, estão preocupados com isso. Muito preocupados. E nós não estamos falando de um porto, nós estamos falando do maior porto da América Latina. Exato. Então, não é um porto sem significância. É um porto muito importante. Exato. Então, tem que sair a obra. Como eu disse, eu não sei se chegou a todos os ouvintes, a minha preocupação maior é que no ano que vem nós temos eleições. Sim. Então, eu espero que, como dizem no futebol, o pontapé inicial seja dado antes das eleições, que a obra tenha início antes das eleições e que ela não possa ser interrompida. Exato. E é essa a grande preocupação de todos, porque sempre aconteceu isso. Se falava, se fazia maquete, tirava as autorizações e não se iniciava a obra. Exato, exato. Você colocou um aspecto importante. Deixa eu mandar um abraço para a Rosane, que a Rosane está no Gonzaga, mandando um bom dia para nós, falando, literalmente concordando comigo, do excesso número de crateras na cidade. A gente está passando aqui para a comunicação, a Silvana Cecília com certeza está sempre atenta, está passando isso. A gente vai trazer aqui o pessoal da secretaria que cuida da questão urbana, né, o viário, para que a gente entenda o que está sendo feito, o que vai acontecer. Muita gente, a gente teve um número muito grande, mas não é assunto hoje, mas obrigado aí pelo toque também, né? O André Ribeiro mandando um abraço também para a gente, ele está lá em Praia Grande, dizendo que Praia Grande teve um problema muito grande de fluxo, né? E ele quer saber se Praia Grande pode ser aí colocada na poligonal do Porto e até na questão de navios de passageiros. Eu vou passar para o Nível essa daí, o Nível deve saber. Em primeiro lugar, né, a questão de poligonal, há uma chance? Sim, São Vicente já foi incluída, Praia Grande ainda não, mas há possibilidade. Com relação ao terminal de passageiros é um pouco mais complexo, depois o Nível até pode dar a sua opinião, mas é uma intenção do prefeito Alberto Mourão. E mandar um abraço também ao Luiz, está na Marechal Malé, um abraço a ele, está lá com o seu restaurante, né, o Botequim da Freia na Praia Grande. Um abraço ao Otávio lá em Cubatão, um abraço, ele falou assim, o que aconteceu com o Corinthians? Perdeu por um técnico garçom? Não, ele não estava vestido de garçom, ele estava de gala, né? Estava de gala, traje de gala, ô Otávio. Mas o Corinthians assim, ele chega na Libertadores e outra. O problema do Corinthians, e Otávio, quando ele olhou lá os jogadores Barcelona, pronto. Só que era o Barcelona. Né? É o Barcelona fake. Só que jogou bola, viu? Se Barcelona fake, jogou bola. E ele pergunta, não caberia, né? Otávio, ele falou, não caberia para Cubatão a utilização do cais que existe na antiga Cosipa? Caberia? Não cabe, Otávio. É ou não é? Sim, durante muito tempo se trouxe coque de carvão para os altos fornos de Cosipa, Uzi Minas, através do porto de Cubatão. Precisaria de um investimento. Sim. Quando nós falamos de porto, você tem que entender que nós falamos de Baixada Santista. Um pouquinho em cima da pergunta do amigo de Praia Grande. O Luiz. Luiz de Praia Grande. Pode sim, dentro do poligonal, se houver boa vontade. Sim. O Porto de Santos sempre precisa de espaço. Estão dizendo agora da licitação do maior terminal, que é o SDS-10, Isso. que deve ser... Nós vamos falar disso, eu tenho aqui esse assunto. Vai ser um terminal gigante. Novamente, para o Santista e mesmo para as empresas que atuam no Porto, que operam no Porto, nós temos que pensar no escoamento dessas cargas. Hoje, os terminais trabalham numa velocidade, junto com a Receita Federal e órgãos Anvisa, o Ministério da Agricultura e outros, muito rápido. Não vou citar neste momento, porque nós estamos numa greve de auditores, mas, via de regra, quando tudo está funcionando perfeitamente, a liberação de mercadorias no Porto de Santos é muito rápida. Hoje nós temos mais de 90% no Canal Verde, que o despachante registra a declaração de importação, a mercadoria está liberada em 6 horas, 8 horas. Olha só. Então é assim, hoje nós estamos atingindo no Porto de Santos e outros portos do Brasil um nível de excelência de Europa. E é isso que a gente busca, que o governo busca, não deixando de lado a segurança. Hoje, a grande preocupação da Receita Federal são drogas, armas e os contrafeitos, que são os ilícitos. Então, com os scanners... Só para explicar, você falou isso antes do programa, achei muito interessante você comentar isso, só para a pessoa entender. Os contrafeitos são
mercadorias ilícitas. Ilícitas. Nike falsificada, né? mercadorias falsificadas que são vendidas como se fossem são original. São vários tipos de mercadorias que podem ser contrafeitas. Exatamente. Então a Receita Federal tem muita atenção em cima disso. Perfeito. Óculos, principalmente óculos, tênis, óculos, camisas. Roupas de marca. O Museu da Receita Federal hoje mostra isso, o volume de cargas que eles aprendem. Isso no Museu da Receita Federal. E vou te dizer mais. Existe um item de segurança que a própria Receita Federal apreendeu em grandes volumes, perigosíssimo, que são rolamentos. Rolamentos falsificados, que isso pode causar um acidente se colocado num veículo por uma pessoa... Sem nenhuma qualidade. Exatamente. Né? Então, esse é um problema maior da Receita. Uma outra questão, que é atuária também, depois eu vou mergulhar num assunto aqui que até o Unício está perguntando, né, se a gente vai comentar, vamos sim. É o tema aqui, inclusive, um dos temas do programa, e o Nível domina bem, viu, Eunice, esse assunto. Um pouquinho só. A Eunice está mandando um abraço e um beijo aqui, parabenizando que eu lembrei o Dia Internacional das Mulheres e lembrando que é o dia dela todo. Ela falou que na casa dela reina as mulheres, é ela e mais 4 filhas e um filho, né? Então são 4 mulheres, com ela 5, o filho e o marido. Então eles só falam sim, senhora. Que a mulherada manda lá, 4 meninas, um filho, o marido e ela, são 5 mulheres. Tá bem. Na minha casa é o contrário. Só tem homem, só minha esposa que manda, é a rainha da casa. Então é você, 2 meninos? 2 meninos. Olha aí, é a esposa, mas a gente sabe que no final quem manda é ela mesmo. Né? Os meninos são apegados a ela, lógico, a mim também, mas ela que manda. Aquela história, a última palavra sempre é dela. Sim, querida, né? Lógico. A última ordem, né? Não tem essa história de mandar, não, né? Mas a Eunice perguntou aqui, também a Júlia. Deixa eu mandar um abraço para o Ricardo, tá lá em São Vicente também. Um abraço para o Donizete Teixeira, comerciantes dos mais antigos do Centro Comercial de São Vicente. Um abraço para o André. Um abraço também para o Guilherme, está lá em São Vicente. Um abraço especial para o Carlão, né? Alô, Carlos Eduardo, está lá em Campinas, né? Deixou Jundiaí no mês passado, transferiu-se para Campinas, literalmente. Santista, hein? Perguntou aqui quem vence domingo. Será melhor deixar para o final, né? Mas quer arriscar já, Nível? Quem ganha domingo? Corinthians e Santos? Olha, vai ser uma briga. O Corinthians vem mordido. Vem. Vai querer ganhar diante da sua torcida. O Santos vem embalado. Sim. Com o Neymar na seleção. Vai ser um jogo bonito de ser visto. Espero que os 22 se respeitem dentro de campo. Sim. Porque quando começa um a ganhar, o outro a ganhar, descamba muitas vezes para violência. O futebol brasileiro e o argentino tem muito disso, né? E esses 2 jogos estão bastante tensos, né? O Reginaldo está comentando aqui, 2 jogos. Veja bem, tem um ingrediente todo que o Nível colocou. Há uma provocação da torcida do Corinthians já naquele jogo lá contra o Santos, onde houve provocação em relação ao Neymar. Então o jogo volta a ser na Neoquímica Arena. E no outro jogo, Palmeiras e São Paulo tentou de todos os jeitos tirar o jogo do lugar, né, do Allianz Parque, e mudar o dia. O São Paulo esqueceu que o mando do jogo, a melhor campanha, era do Palmeiras. Vai ter que jogar lá na segunda-feira. Criou-se um atrito entre a Leila Pereira, o presidente de São Paulo, animosidade entre jogadores. Quem acha que agiu melhor foi o Zubeldia, que ele falou, não falo sobre gramado, não sou especialista em grama, eu tenho que fazer o time jogar em qualquer lugar. Saiu-se bem, né, o Nível? Na verdade, essa polêmica foi causada por conta de que no começo do campeonato ficou acertado, eu não sou São Paulino, pelo amor, sou santista, ficou acertado que os jogos das semifinais seriam sábado e domingo. Como o jogo do Santos e Corinthians e Santos foi marcado para o domingo, o presidente de São Paulo queria jogar no sábado. Por isso que houve essa divergência. Ele falou que foi acertado e foi mudado. Por que foi mudado? Porque vai haver um show no sábado, no campo do Palmeiras. Isso. Então, houve a briga. Na verdade, o mando é da federação, né? A federação que escolhe, não é nem de um clube nem do outro, nem dos 4 clubes. Na verdade, o mando. E tá mandando um abraço aqui também ao Marquinhos. Alô, Marquinhos, saudades das narrações aqui. Ele diz o seguinte: ninguém está falando nada, mas foi uma vergonha que aconteceu no final de semana que nós tivemos futebol na Vila Belmiro, o preço dos ingressos. Realmente, o pessoal reclamou demais. 350 reais de ingresso na Vila Belmiro, mais barato, estava caro demais. Um absurdo. Eu acho um absurdo. O Santos não jogou. Tudo bem, foi umas quartas de final e tudo, mas você tem que entender hoje que a população não está recebendo para isso. Todo mundo quer ver o Neymar, todo mundo quer ver o Neymar. Existe um apelo, mas. E vamos estádio antigo, estádio sem modernização, sem oferecer para o torcedor uma qualidade melhor de uma grande arena. É que o pessoal sempre diz o seguinte, né? É como peça de teatro. É o espetáculo. Nós temos que vender meia. E a meia nos quebra. Eu escuto isso de vários artistas, porque a peça
Porque ele recebe um auxílio da Lei Rouanet e um ingresso de teatro custa R$ 200. Podia custar 100, 150. Sim. É que eles têm que vender meia, e a maioria são estudantes, e esse pessoal utiliza meia. Então eles fazem a base de cálculo pela meia entrada, não pela entrada cheia. E o João Luiz perguntou que essa história é essa aí. Hoje não é futebol não, João, é Porto, mas vamos lá. É que o Neymar fez o cruzeiro do Neymar, né? Os parceiros dele, então ele lembrou do navio. Mas você falou essa história do pai do Neymar comprar o Santos. Não vai acontecer, porque o Santos não é um clube que possa ser vendido. Existe um conselho. Pode haver, sim, uma SAF. Você coloca aqui um patrocínio. Não é nem patrocínio, seria uma SAF. Que o pai do Neymar vai colocar R$1 bilhão para comprar o Santos e construir um estádio em Praia Grande. Pode construir estádio, fica à vontade, mas comprar o Santos não rola, porque não é assim, o Santos não está à venda. Pode haver uma SAF. Você passa a ser um parceiro comercial e de negócios do clube, mas a venda do clube não vai acontecer. Isso nos estatutos não permite. Primeiro porque o clube ele tem uma isenção de tributos, sim, por ser um clube de futebol, não de INSS, mas de tributos federais como imposto de renda. O grande problema hoje é se tornar uma SAF. A SAF vem durante 10, 15 anos, tem um prazo, e ela tem direito sobre o time de base. Sim. Então é onde se ganha dinheiro. Porque ela coloca dinheiro, mas ela vende os jogadores de base e ganha uma fortuna. É o que o John Textor está fazendo no Botafogo. Isso aí. E o Botafogo não ganhava nada há muitos anos. Exato. E ele deu uma derrapada agora, né? Desmontou o time e agora o Botafogo está sofrendo também, né? Deixa eu mandar um abraço ao doutor Emílio Puimi também. Um abraço ao nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro. Alguma informação do Ailton? Olha, estranho que o senhor não está ligado porque não chegou as mensagens. Espero que esteja tudo bem com o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro. Não foi possível participar hoje, mas esperamos que ele esteja bem, não entrou em contato. Mas o João Luiz pergunta aqui, Edu, você tem comprado café? A gente compra café sim, tenta comprar o melhor café possível, né? Mas a notícia aí que você está falando eu tenho aqui, viu? O Brasil amplia a participação no mercado de café especial para o Oriente Médio. A gente aumentou isso em mais de 45% de exportações para o Oriente Médio, né? Aí, vamos lá. Meu querido Nível Pérez, o senhor excelentíssimo ex-governador Geraldo Alckmin, vice-presidente, ministro de Comércio e Indústria do governo atual, anunciou medidas para baixar preços dos alimentos. Segundo o ministro, vice-presidente, ex-governador, quanto cargo ele tem? Tarifas de importação para carne, café, açúcar, milho, azeite serão zeradas. O vice-presidente afirmou que as medidas vão entrar em vigor em poucos dias. O governo passou um dia em reuniões para tentar alternativas para a inflação dos alimentos e um dos principais problemas para a gestão do governo Lula. Segundo Geraldo Alckmin, baratear o preço dos alimentos é uma medida urgente e necessária. Entre as medidas estão zerar a tarifa de importação para alguns alimentos, como carne, açúcar, café, milho e azeite de oliva. Segundo Alckmin, ele afirmou que as medidas vão entrar em vigor rapidamente. Para ele, o governo está abrindo mão de imposto para favorecer a redução do preço. Só abre parênteses aí. Tem coisa que já tem uma redução de alíquota na importação, não tem, o Nível? Edu, veja, vamos começar pela carne. O governo brasileiro não vai importar carne de valor agregado pequeno. Exato. Então, exatamente. A gente faz o contrário, exporta. Exatamente. O açúcar, nós temos uma exportação absurda de açúcar. Exato. Então, o que está acontecendo é o seguinte: hoje, o exportador ou o fabricante do açúcar, ele prefere receber em dólar do que em real. É claro. Óbvio. Ele prefere receber em dólar. Então, o grande problema não está nessa redução. E detalhe maior, ele vai reduzir o imposto de importação. Perfeito. Nós ainda temos o PIS e o COFINS. E o ICMS. Exato. Então, não sei se isso vai refletir tanto na cadeia alimentar, no valor final do produto. E se eu estiver errado, você com a tua experiência de tantos anos aí, eu vou suave aqui, mais de 35 anos na área, quando a gente fala em importar, é inimaginável que o Brasil vai importar carne, que o Brasil vai importar café, que o Brasil vai importar açúcar, milho, azeite de oliva. Azeite a gente importa. Sim. Importa bastante. É o único aqui da lista que você vai no mercado, a grande parte, o azeite é português, espanhol, italiano, né? A carne que o Brasil importa é uma carne de qualidade. Que é a carne argentina, uruguaia. Que são picanhas, carré, são carnes um pouco nobres, digamos assim. Que não são as carnes também que o consumidor final, que a população, a grande população, tem consumo. Não. Essa é uma minoria que faça isso, né? Para vários especialistas, a inflação dos alimentos
ela não vai ser reduzida com essa alíquota zerada de importação. E muito se fala o seguinte, que o Brasil está errando, e o atual governo está errando, com relação ao estoque regulatório. Porque quando você tem... Vamos dar um exemplo, né? O Almino aqui até colocou para a gente do arroz. Bem lembrado, Almino. Obrigado para você. O Almino que não disse de onde é. Mas bom dia para você. E disse 3-0 Santos no domingo. Olha, os corintianos vão bater na gente aqui, Almino. E disse que segunda-feira 4-1 Palmeiras. Sei não, hein? Tá exagerando. Mas vamos lá. Já que você lembrou do arroz, quando a gente fala em arroz, tivemos a enchente do Rio Grande do Sul, muito arroz foi perdido. Mas nós tínhamos um grande estoque, né? Que já havia saído da área de produção, mesmo daqueles silos, né, onde são depositados. Se estivesse nos silos com água, era lixo. Sim, então você tinha ali... E o governo errou naquele momento. O governo anunciou, vamos importar 200 toneladas de arroz da Tailândia. E aquilo criou... Peraí, o produtor se lascou, produziu, gastou, investiu, pediu empréstimo no banco. O governo importa, mata o produtor nacional. Com certeza. Então, o estoque regulatório que o governo tem que ter, basicamente, ele deveria ser o quê, né? Eu acho que é elevar essa alíquota de preço de mercado do produtor, comprar dele, guardar, fazer esse estoque, que se o governo também baixa a alíquota para importar e não valoriza o que é produzido aqui, como você bem disse, ele vai vender em dólar. Então, para ele é melhor vender exportado do que deixar no mercado interno. Sim, ele vende dólar, vende euro. O grande problema hoje não está na redução das alíquotas. Lógico, é uma medida que pode dar algum efeito, mas não vai ser o final do problema. O problema vai continuar. E é outra coisa, nós não estamos só com isso, nós estamos com vários produtos com valores absurdos, não é só o café. Há pouco se brinca com a questão do ovo. Que o ovo está isso, o ovo está aquilo. Vamos passar a alíquota aqui para o pessoal entender aqui. Alô, Wellington, você falou assim, qual vai ser a barganha da carne? Então vamos lá para o Wellington lá em Itajaí. Você conhece Itajaí? Muito. Conhece Navegantes? Tenho muitos amigos lá. Lugar bom até para dar uma passeada e até morar. Eu tenho amigo que está morando lá, hein? Bacana. E tem 5 portos em Santa Catarina, né? Na verdade 4, porque eles estão mudando, que é o porto de Itajaí mesmo. Que está a JBS, a autoridade portuária agora está tomando conta, desenvolvendo. Tem 5 portos. Esse aí, como Itapoá, você disse, Navegantes, que agora São Francisco, foi federalizado pelo governo, Itajaí Navegantes, mas tem a JBS. Itajaí, Navegantes, hoje quem trabalha lá parece que é a MSC que toma conta. Então, Itajaí, sim, é a margem do lado de Itajaí. A margem do lado de Navegantes. Não, digo que o que está federalizado é de Itajaí. Itajaí. Perfeito. Então vamos lá. Carne, tarifa de importação atual é de 10,8%. A nova passa a ser 0%. Café, a tarifa de importação 9%, vira 0%. Açúcar era 14% o nível, tarifa 0%. Milho, atual tarifa de importação 7,2%, 0%. Vai passar para 0%. Azeite, né? Azeite eu não sabia essa alíquota não, é de 9% e vai ser de 0%. Óleo de girassol. Óleo de girassol é melhor, Virgínia? Óleo de girassol? A tarifa é de 9%, vai passar para 0%. Sardinha em lata. Cacilda, sabe quanto é a tarifa de importação da sardinha, ô Nível? Não, entendi. Sabe, Virgínia, quanto é a tarifa? 32%. Vai baixar para 0%. Isso aqui também eu vou falar uma coisa, em biscoito. Você gosta de biscoito, Nível? Gosto. 16,2% tarifa de importação. Isso, na verdade, é uma proteção para o produtor interno. Sim. Para que ele não se importe e se compre aqui no mercado interno. Eu até entendo. É como massas, né, que é o famoso macarrão. Nós importamos muitos macarrões, né, ou massas da Itália, né? A atual alíquota de importação é 14,4%, vai zerar. Aí, impacto dos produtores nacionais. Segundo o vice-presidente, Geraldo Alckmin, questionado sobre o impacto das medidas nos produtores nacionais, a gente comentou agora, que vão ter que lidar com um produto mais barato vindo de fora. Nós entendemos, segundo Alckmin, que não vai prejudicar o produtor brasileiro. Você tem períodos de preços mais altos e mais baixos. Nós estamos num período em que reduzir os impostos pode ajudar a reduzir preços. Você está complementando isso, disse Alckmin. Não vai prejudicar o produtor, mas vai beneficiar o consumidor. Eu tenho uma divergência em relação a isso, Nível. Eu queria te ouvir primeiro. O produtor, que eu falei, se lasca para comprar semente, para preparar a terra, para produzir, para colher. E aí o que acontece? Ele vai lá na produção total dele, um percentual disso ele importa. Outra parte ele vende no mercado interno. No mercado interno ele sempre vende menos. E mais o seguinte, quando você chega num cliente seu, ele fala assim,
eu estou aqui com um produto tal que eu estou exportando, né? Só que muitas vezes para produzir isso ele tem que importar maquinário. Sim. E ele não paga aquilo em real, ele paga em dólar ou euro. Com certeza. Veja, hoje, vamos fazer as comparações. Tá? Vamos lá. Mercadorias que nós exportamos e somos fortes na exportação, Sim. que a gente pode falar um pouco do agronegócio, né? Você tem o café. Sim. Hoje, o café que é importado para o Brasil são cafés nobres. São cápsulas de cafés italianos, cafés colombianos. Não é o café in natura. Isso nós exportamos. Exato. Então, mas quando você fala o alemão ele compra o café brasileiro. Sim. Ele trabalha esse café e manda para cá. Italiano. Ele compra o café, ele compra o café do Brasil, da Colômbia, de outros, Equador. e produz aquele cafezinho em cápsula que nós estamos acostumados e manda para cá. Eu cito o exemplo da Lavazza, que é uma empresa italiana que hoje tem, quase todo o aeroporto tem uma máquina Lavazza. Exato, bem lembrado. Falando do café. Carne, nós somos fortes na exportação de carne. Correto. Então, vamos zerar a alíquota de importação de carne. Será que isso vai refletir para o nosso consumidor? Aí eu estou falando o consumidor de baixa e média, da classe baixa e classe média, não a classe alta. Então, é isso que o governo tem que pensar. Sim. Será que eu vou conseguir reduzir o valor da carne, por exemplo, para a classe média? Exato. O grande problema que eu vejo hoje é que nós temos uma taxa de juros. Você citou bem, ele precisa pegar dinheiro no banco para fazer a sua plantação ou fazer a sua criação, para depois vender e pagar. Hoje nós temos uma taxa de juros absurda, muito criticada no passado, quando o Campos Neto era presidente, e agora com esse novo, o problema era do passado, o problema nunca é agora. Então, o governo tem que, para reduzir esses custos, eu acredito, negociar com os estados uma redução da alíquota de ICMS, que é uma alíquota alta para esses produtos, negociar com o Banco Central uma redução na taxa de juros, para que o produtor possa produzir a um custo menor e vender a um custo melhor, para que ele tenha competitividade. Ele, na verdade, é assim, ele vai repassar todos os custos que ele tem. Ô, Nível, você como despachante de aduaneiro, atuando nessa área, né, há muito tempo, sabe que também não é fácil a pessoa produzir e importar. Já foi mais difícil, já. Hoje os processos da própria Receita, os processos, vocês despachantes aduaneiros estão alinhados a isso, né? E alinhados a isso fica mais fácil. Mas preste atenção também aqui, né? O toque do Dr. Roberto. Bom dia, doutor Roberto. Ele voltou para o litoral depois do carnaval. Ele diz aqui, eu tive que procurar aqui, enquanto o Nível falava, sobre o CISB. Eu até não me tocava o que era o CISB. Aí ele me deu a dica aqui, eu fui procurar. O governo pretende também, o Nível, doutor Roberto, que é ex-desembargador de justiça aqui do estado de São Paulo, ele cita o seguinte, e aí eu fui buscar a informação, ele tem razão, o governo pretende ampliar o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que é o CISB-POA. Aquilo que vem aquela rodinha, né, aquele círculo que está ali marcado, que é o CISB-POA, que pretende que os produtos como leite, mel, ovos, carnes inspecionados em municípios e estados possam ser vendidos em todo o país. Inclusive, aquelas mercadorias que são exportadas têm que passar por uma inspeção. Elas não podem ir embora de forma nenhuma sem passar pela inspeção. A meta é passar de 1.550 registros, para 3.000 no sistema, que pode trazer mais... Claro que isso é feito por amostragem, Nível. Não dá para pegar, por exemplo, toda, mas você pega lotes por amostragem, é isso? Exatamente. Você tem um container, o Ministério da Agricultura vai lá e retira algumas amostras e faz análise. Muitos países no exterior, inclusive, exigem um documento de um órgão oficial para que esse produto possa entrar no seu país. Então são feitas duas fiscalizações. É como os produtos que chegam no Brasil. Muitas vezes, produtos de origem animal, vegetal, eles têm que ter um documento de origem atestado por um laboratório que é reconhecido mundialmente. Então, junto com os documentos normais da importação, que é o Bill of Lading, a invoice, o packing list, nós também apresentamos para o Ministério da Agricultura, ou Anvisa também, um documento oficial do país de origem. Pois não. Onde passou por um laboratório e se atestou que aquele produto que está vindo pode ser consumido pelo ser humano. Vamos dar uma ideia aqui. O Luiz Antônio, ele está mandando um abraço aqui. Bom dia da Ponta da Praia. Luiz, você disse que gostaria de entender um pouco mais esse processo. Você acha que o governo é muito confuso? Eu falei de estoque regulatório e também está aqui, né?
fortalecimento de estoques regulatórios da Conab, né? O governo quer reforçar isso. Mas ele diz, como é que funciona isso? Pergunte ao seu nível. Não é nível, é nível. Tira o I, viu? É nível. Ele quer entender, por exemplo... Então, vamos lá. Boa pergunta, viu? Boa pergunta, Luiz. É o seguinte, quando a gente fala um produtor de qualquer coisa, você pode dar ideia. O nível vai explicar, vai dar uma aula para a gente aqui. Eu sou produtor. Eu sou produtor aqui, Vamos dar um exemplo de sapato. Eu produzo sapato em Franca, interior de São Paulo. Eu achei lá meia dúzia de clientes na Europa, no Oriente Médio. Eu nunca fiz uma exportação, nunca mandei nada para fora. Qual é o primeiro passo? Primeiro, procurar o nível. Procura o nível. Ele vai dar a gente orienta um pouquinho. Então, mas aí eu não sei, não. Eu estou achando que você tem alguma coisa de família boa. Boa pergunta, né? Você está falando um negócio de azeite aqui? Boa. Mas vamos lá. Qual é o primeiro caminho, Nível? O primeiro caminho é a negociação com o pessoal do exterior. Tá? Você quer comprar o meu produto? Ótimo. Que garantias eu tenho de mandar esse produto, uma vez que eu não te conheço? Sim. Como é que você vai me pagar? Normalmente, o exportador abre uma fiança bancária que se compromete a pagar desde que o exportador aqui entregue certos documentos no banco. E aí toda essa transação é feita via banco. Então eu abro uma carta de crédito para uma empresa no Brasil, sim, de X mil dólares, 20, sim, 30 mil dólares, mas essa carta de crédito só pode ser sacada pelo exportador aqui no Brasil, ou seja, o banco só pode depositar na conta dele depois de que ele apresentar certos documentos ao banco. Que aí o banco fica responsável de enviar esses documentos para o importador lá para ele poder sacar a mercadoria. Esses documentos atestam que a mercadoria já está no navio. Pois não. Ou seja, o banco diz assim, se você me apresentar esses documentos, eu te entrego 20 mil dólares. Lógico, não entregue 20 mil dólares, é convertido em reais na taxa do dia. Dá um exemplo de um documento, por exemplo, que é necessário e é solicitado. Invoice, packing list, o bill of lading. O bill of lading significa que a mercadoria está a bordo. Exato. Foi assinada pela confirmação que a mercadoria já está em trânsito. Aí eu apresento isso no banco, o banco vai checar se esses documentos estão ok e vai dizer, ok, você tem direito a um crédito de 20 mil dólares. E o exportador, ele pode sacar no dia ou ele pode esperar 5, 6 dias. Ele não precisa tirar na hora. Ele falou, tá bom, banco, eu não preciso do dinheiro agora, quando eu precisar eu te peço. E aí ele pode escolher a melhor taxa para poder receber. Pois não. Porque esse dinheiro vai entrar na conta do exportador em reais. Não se transaciona em dólar nem em euro. Perfeito. É feito em dólar e euro para estatística, mas o dinheiro é depositado em reais. Mas tudo isso é mediante esse processo, a contratação de um despachante aduaneiro que orienta. Lógico, na verdade, não é só orientar. Produz esses documentos junto com o exportador. O despachante aduaneiro faz tudo, na verdade. Tudo. Ele apresenta uma DUI, que é uma declaração única de exportação. Nessa DUI, ele prepara um packing list, que é uma invoice, que a gente chama de uma fatura, tá? Vamos falar em português, uma fatura, e aí eu tenho que apresentar isso para o banco. Pois não. Por quê? Isso foi determinado pelo importador. Deixa eu aproveitar que o Luiz insistiu, se vocês têm que ter a comprovação, vocês têm que ter a visão da mercadoria, vocês têm que ter conhecimento que ela existe, porque senão ficaria apenas o fato de eu declarar, mas eu não tenho. Não. Veja, essa mercadoria, ela segue de caminhão até um terminal retroportuário ou até um terminal portuário, tá? Nós chamamos de terminal molhado ou seco. Quando essa mercadoria entra nesse terminal, nós, despachantes, recebemos um documento chamado presença de carga. Ou seja, o terminal, ele tem uma presença de carga. A carga está no meu terminal. Aí eu vou proceder o despacho. Vai receber, vai recepcionar e vai... E o terminal, ele atua como um fiel depositário. Ele não pode mentir. É isso que eu queria lembrar, fiel depositário. Então, aí o despachante inicia o processo de exportação. Ele prepara a DUI, ele aguarda essa mercadoria ser carregada no navio, e a partir do momento em que o armador, que é o dono do navio, me deu um bill of lading, que é um documento oficial de transporte, ele me atesta que essa mercadoria está a bordo do navio. Perfeito. Então, esses documentos são oficiais. Isso tem um trâmite de quanto tempo para ocorrer? Hoje, uma exportação, a Receita Federal libera quase tudo no Canal Verde, é muito rápido. O tempo maior, muitas vezes, é do exportador preparar a mercadoria, o trânsito até o porto e a chegada do navio e o carregamento da mercadoria até o navio. Esse é o primeiro passo, é a negociação com o exportador. Segundo passo, o exportador ele tem que ter o radar, que é um documento que a Receita Federal
É um documento que a Nota aí, Receita Luiz. Federal exige para que ele atue no comércio exterior, Sim. tanto na importação quanto exportação. Sim. Feito isso, ele está apto a exportar. Ele pode exportar. Ele só precisa nos passar para o despachante dele a invoice, né, a fatura. A fatura, o despachante vai classificar isso e vai colocar isso dentro de uma declaração única de E exportação. se eu não entendi errado, né? Vale lembrar, o orientador maior aí, o despachante aduaneiro, vai dizer também todas as taxas que são o tributo tem que ser pagos para que essa exportação aconteça sem nenhum tipo de problema. Existem algumas formas, por exemplo, de você ter esse pagamento. Existem, por exemplo, exportadores que vendem pago na minha casa, ou seja, as despesas até o porto são pagos pelo importador. Pois não. Tá? Existe o FOB, que é Free On Board, livre a bordo. Então, todas as despesas lá do Brasil é pago pelo exportador. Quem tá comprando E ele lá inclui no preço. 90% das exportações, quase 100%, são vendidas FOB. Ou seja, eu incluo os preços dentro do meu produto. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, até entrar no navio, a responsabilidade é minha, exportador. Sim. Entrou no navio, seguiu viagem, é do importador. Já do importador. Exatamente. Perfeito. Olha, uma aula aqui, hein? Não, imagina. Uma aula. Olha, faz tempo, eu trabalhei nessa área muito novo, né? Meio de Marco lá, vi os despachantes trabalhando, era um trabalho... E olha que eu vou te falar que naquela época devia ser bem mais primário, hoje está bem mais moderno, né? Verdade. Mas às 9h37, eu vou rápido intervalo, só passando uma notícia aqui também, né? O Luiz está agradecendo, dando um sinalzinho aqui. Obrigado você, Luiz. Porto de Santos, uma hora da América Latina, acaba de ganhar um novo marco à sua história, né? A COFCO Internacional, gigante chinesa do comércio agrícola, está investindo cerca de 3 bilhões de reais em primeira fase agora, em um terminal que promete evolucionar a movimentação de commodities. Desse montante, 1,64 bilhões de reais serão direcionados à construção de um terminal, né? Mais 1,2 bilhão de reais foram destinados à aquisição de 979 vagões e 23 locomotivas. Então, a gigante COFCO chinesa investiram muito também no nosso Porto de Santos para aumentar as exportações também. União entre governos federal e governo do Estado de São Paulo marcou literalmente, viu, Mônica? Você não tinha entendido, o governo do Estado de São Paulo é que agora é o gestor da licitação. O projeto do megatúnel aqui, Santos Guarujá, lançado, quem faz esse lançamento é o governo de São Paulo. A licitação foi assinada pelo governador, pelo presidente e pelo ministro. Mas toda a gestão desse processo foi do governo do Estado de São Paulo. A contratação da empresa que você está perguntando, Mônica, ela vai se dar justamente pela licitação, pelo um edital que vai ser lançado pelo governo do Estado, mas com a anuência do governo federal, tá? Porque está numa área federal, não é isso, Nível? Exatamente. É o canal do Porto é Santos. área federal. É isso aí. E aí sim você terá o projeto executivo aprovado e aí o lançamento disso para contratação. Você me pergunta, é verdade que os chineses vão construir? Não que não seja verdade, é uma possibilidade. Quando você lança uma licitação, né, o Nível, eu vou dar um exemplo aqui. Eu, humildemente, o Nível já nem tanto, vamos apresentar as nossas construtoras. Se enquadrar em valores, em processo construtivo, tempo e todos os requisitos, podemos ser potenciais empresas a construir o túnel. Sim, sim. Com certeza. Ela é aberta, como você perguntou, só empresas do Brasil? Não, né, Nível? Não. Qualquer empresa, desde que ela tenha uma sede brasileira. Ela pode ser uma empresa chinesa, tal, mas ela tem que ter um ponto aqui no Brasil. Exato. É isso aí, que ele já calçou, não precisa nem falar. Então, Mônica, se a empresa chinesa, norueguesa, americana, canadense tiver instituída uma base aqui no país, ela é plena e pode concorrer sem nenhum problema. Então, vamos aguardar, vamos ver quem é que vai fazer essa ponte para essa construção também, né? Outro fato aqui, movimentação de contêineres no Porto de Santos, ela bateu recorde agora de novo em janeiro. Porto não pode bater recordes. Crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, 24%. Aumento acompanha aí o bom desempenho do setor portuário em uma série histórica. Santos, da Nível, vem batendo recorde atrás de recorde. Sim. O Porto de Santos, na verdade, deveria se transformar, ou pretende se transformar num hub, que é o caso se for o caso da licitação daquele STS-10. Sim. A grande preocupação é que isso fique na mão de armadores e aí nós teríamos chamado cartel. Exato. Mas, enfim, não cabe a nós analisarmos nem julgarmos. E o Everton está perguntando se eu não falo de Santa Catarina. Eu vou falar sim, vou falar. Agora, o Everton, presta atenção aqui. Eu vou para o intervalo, para a volta ao último bloco. O Nível Pérez, que é despachante aduaneiro,
já foi presidente do sindicato de Santos e da Federação Nacional por 4 anos. Você esteve em Santa Catarina várias vezes. Muitas vezes. Eu tenho amigos aí em Santa Catarina. E você esteve ano passado em Santa Catarina, não esteve? Tive uma semana lá. Eu conheço o pessoal da ES Logística, eu faço serviço pessoal da Cácer, que é uma comissária, trabalho com a Prana, que é uma trading de Santa Catarina, conheço o pessoal da Blue Line, então a gente tem aí vários amigos. Já aí. Que você falou em trading, deixa eu mandar um abraço para o Paulo Teles, um brasileiro que vive lá em Miami, piloto na NASCAR, engenheiro, e que participou conosco ao vivo, lembra, Virgínio, lá de Miami, no linha de chegada, que deu uma adormecida no momento, mas vai voltar, e ele montou uma empresa de training lá. Inclusive, ele falou, gostaria de ter contato aí com vários profissionais dessa área do Brasil. Vamos fazer o Paulo Teles ter contato aí com o nosso Nível Pérez, ele que é um brasileiro que está radicado lá em Miami, muito bem colocado, engenheiro, tem lá carro na NASCAR, ó, muito legal. Um abraço ao Paulo Teles também. Virginia, às 9h41, rápido intervalo, voltamos com a parte final do programa, é isso? Vamos ao intervalo e voltamos com a parte final. E os nossos ouvintes aqui mandam um abraço também para o Otávio de Cubatão, um abraço também ao Luiz. Hoje é dia dos Luiz, é o 5º Luiz aqui, eu acho. Um abraço para o Mário Ramos. O Mário Ramos disse assim, por que o Brasil não tem mais portos? Eu acho que já tem bastante porto, né, Nível, Brasil? Teria capacidade para ter mais portos? Tem. Hoje o Brasil tem muitos portos. Eu participei de vários eventos portos, em toda a América. Mais de 25 portos. Bastante, não, o volume é grande. Eu participo de eventos como presidente em toda a América Latina. Sim. E os países vizinhos se assustavam com o número de portos que o Brasil tinha, com o número de profissionais que atuam na área de comércio exterior. Antes de intervalo, para o Ayrton ficar feliz ou o Ayrton ficar triste, ele não me xinga, porque o Ayrton é um cara bacana e educado. O maior porto da América Latina, sem dúvida, não precisa falar, é o Porto de Santos. Sim. Vamos falar aqui, Alconcor, é que nem escola de samba, Alconcor. Depois do Porto de Santos, qual seriam, ou seria o Porto, ou seriam os portos com o maior número de recordes e que mais tem crescido no Brasil? Olha, nós temos 2 portos que estão muito, muito próximos. Pois não. Não ao Porto de Santos, mas estão muito próximos, que é o Porto do Rio de Janeiro e os portos de Santa Catarina. Aí a gente vai dizer por estado, né? Sim. Porque aqui nós temos o Porto de Santos e o Porto de São Sebastião. Exato. Mas se só computa o Porto de Santos. O Porto de São Sebastião é muito pequena ainda a movimentação. E muito ligado à área petrolífera. Isso. E no Rio de Janeiro nós temos lá 2, 3 portos também. Sim. E em Santa Catarina, 4 a 5. 4 funcionando plenamente. Então, os portos de Santa Catarina com os portos do Rio de Janeiro, hoje tem uma movimentação muito próxima. Segundo a última estatística, acho que em dezembro que eu vi. Então, eu diria que mais próximo do Porto de Santos estariam esses 2 portos. Não destacando os portos do Rio Grande do Sul, que é uma quantidade grande, só que o Rio Grande do Sul tem uma grande movimentação via fronteiras, transporte rodoviário, porque ele faz divisa com Argentina, com Uruguai, e nós temos uma grande quantidade de vinhos, carnes sendo movimentadas por esses via rodovia. Precisamos falar com o Marcos Muniz, Virginia, para conseguir o contato. De contato a gente tem, mas para que a gente entreviste o André Mitchels, que está em Uruguaiana, está lá na ponta lá, e segundo Elias Carneiro, Uruguaiana está tendo um trabalho da aduana pesado lá, né? Lá existe uma preocupação maior, porque é rodovia, então lá é que, digamos, é o maior número de entradas de drogas, contrafeitos. Por quê? Porque não existem os scanners em caminhão ainda. Eles pretendem implantar, mas ainda não existe. Então, tem que ter o cachorro, tem que ter uma fiscalização, uma análise de risco. Eu vi uma imagem da Polícia Federal, uma carreta cheia, eu não lembro se era soja, se era milho, aquele caminhão bem alto, coberto com lonas, e a polícia parou, programa de TV, canal fechado, o Nível já deve ter visto isso, e os policiais enfiam umas varetonas lá, e ficaram desconfiados. O motorista, assim, um semblante, enfim, começaram a enfiar, cavocar, e tem que tirar muitas. Era soja. Mais embaixo da carga ali era uma quantidade de droga imensa. Trabalho bacana da Polícia Federal, e o motorista dizia que não sabia, mas depois de ser interrogado, a casa caiu, ele confirmou que sabia e disse a origem, e o que o Nível falou. Rodovia, que é o maior problema aí desse ponto todo. Rápido intervalo, a gente volta já às 9h45. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta.
2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engie Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia, Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos. Volta às 9 horas e 49 minutos. Deixa eu mandar um abraço para o Paulo Ribeiro, já conseguimos o contato com ele, estava sem celular, estava a caminho aqui chegando por uma falta de comunicação, não conseguiu participar do programa, mas voltará na semana que vem, sem sombra de dúvidas. Então, um ótimo final de semana, nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro. Lúcio Zé Bento, Virgínia, está mandando uma mensagem aqui, ó. Bom dia a todos, excelente programa, espetacular condução, obrigado. Parabéns a mulheres e a você, Virgínia, representante de todas as mulheres que têm um valor inestimável em nossas vidas. O Lúcio Zé Bento e Bento, né, que falou lá de Florianópolis. Florianópolis não tem porto, não, né? Não tem, mas tem mar pra caramba ali. Você estava falando dessa questão de porto, e eu tenho aqui para o Ayrton, que estava comentando, e o Ayrton diz assim, quando vier aqui a região, né, venha tomar um café com a gente. Vamos ver, né, a hora que formos aí para Santa Catarina. Mas ele mandou, eu tinha procurado, você mandou isso há 2 dias atrás. E Porto de Imbituba ampliou
em 75% o movimento de contêineres no ano passado. 75% é muito aumento, né? Mais do que dobrou. Ele cita aqui, que eu até peguei essa notícia que ele mandou, frente ao ano anterior de investimentos e linhas de longo curso. A concessionária Tecon em Bituba, eu até nem sabia, é a Tecon Santos Brasil, que opera e destinou 26 milhões de reais para melhoria de infraestrutura portuária e contratação de trabalhadores. Eu nem sabia, então a Santos Brasil opera diretamente no Porto de Imbituba e olha, em 75% foi aumento de contêineres no Porto de Imbituba. Vamos por partes. A Santos Brasil, na verdade, ela foi adquirida pela CMA-CGM, um armador. Pois não. A maioria dos... Essa notícia aqui. Então, Porto de Imbituba, Santa Catarina. Santa Catarina tem uma vantagem muito grande sobre outros portos, que é o governo estadual, bem inteligente, tem uma redução no ICMS, na entrada do produto. Então, isso atrai bastante importadores. Sim, sem dúvida. Porque quando você recebe o produto, você paga uma carga tributária de ICMS menor do que em outros portos. Sim. Então, isso te dá um fluxo de caixa muito bom. Como é que define isso, Olívio? Quem você faz Porto que define isso? Não, é estadual. Eu ia falar, ou é o Estado, o governo estadual. Secretaria Estadual da Fazenda que define. Veja, não são todas as empresas. Pois não. Você tem que se estabelecer em Santa Catarina. Pois não. O despachante tem que ter uma sala lá em Santa Catarina. O transportador tem que ter uma sala em Santa Catarina. O Porto de Santa Catarina ele leva toda a cadeia para atuar em Santa Catarina. Sim. Não é só o importador que tem que ter a sua sede lá. Pois não. Toda a cadeia tem que estar lá. Então, hoje, eu vou dar um exemplo. Uma carga normal no Porto de Santos, ou no aeroporto de São Paulo, vamos aí falar de aéreo e marítimo, via de regra, ela paga 18% de ICMS. Então, você tem os impostos IPI, PIS, COFINS, e tudo isso você soma com o valor da mercadoria e o frete, e ainda tem um tributo de 18%, que no final acaba dando 21,5%. Porque isso aí é uma cascata. Sim. Tá? Quando a mercadoria ingressa no porto, quando você vai liberar a mercadoria. No Porto de Santa Catarina, esse valor cai para 4%, às vezes até 3%, dependendo. 3% pode 4%. chegar. Via de regra é 4%. Mas para isso você Aqui tem no que se Porto de registrar lá, você tem que fazer um pedido especial ao Sim, governo de Santa sim. Catarina, e você tem uma autorização para recolher esse tributo durante 1 ano, 2 anos, isso renovável. Aí você tem que provar que você tem uma sede em Santa Catarina, Pois não. que toda a tua operação é feita lá. Pois não. Tá? Aí sim o governo te dá essa autorização. Pois não. Só em termos comparativos, você falou 4% lá e aqui? 18. 18%. Mercadorias normais. Sim. Se você for para mercadorias nobres, que a gente chama vinhos, cigarros, chocolates, aí Sobe você ainda passa mais. para 25. 25%. Lá ou aqui? 4. Não, lá. Lá. É 4. Aqui 25%. Aqui 25. O que acontece é assim, eu paguei 4 lá, eu vendi a mercadoria de lá para os clientes finais, eu só posso dar um crédito de 4%. Então, o comprador final ele tem que pagar essa diferença de tributos. O Rui, que está falando lá de Fortaleza, um abraço, Rui. Não sei se ele trabalha primeira vez aqui, o Rui, não estou detectando aqui outra participação. Ele cita aqui que vocês, né? Vocês não, ele, né? Eu não sou despachante aduaneiro, não tive esse privilégio de ser, mas é uma categoria valorosa. Ele diz: o despachante aduaneiro, fundamentalmente, além de cuidar da parte toda documental, tributária, também exerce a função de adequar para o exportador qual seria o melhor porto, qual seria o melhor local para essa exportação acontecer? Sim, com certeza. Você pode definir isso? Sim. Boa pergunta. A partir do momento que o exportador mostrou o interesse em mandar suas mercadorias para o exterior, nós vamos orientando. Como é melhor, os custos, como é que podem diminuir. Baseado no que você acabou de falar agora, as próprias... Hoje, por exemplo, se você deposita uma mercadoria dentro de um terminal portuário molhado, que nós chamamos que é onde atraca o navio, e se você não consegue embarcar a mercadoria, você tem um custo. Eles chamam de detention. É um custo maior que você tem que pagar. É uma armazenagem extra, que na exportação normalmente não tem. E se você faz essa liberação num REDEX, que é um recinto de exportação, a mercadoria já está liberada. Então, quando ela entra no terminal
para ser embarcada, ela já está liberada pela aduana, ela é uma mercadoria que já pode ser exportada. Então, às vezes, a velocidade é bem melhor. Aí, nós, dependendo do produto, nós orientamos. Se você tem um produto que você tem que ter alguns certificados extras, por exemplo, no Ministério da Agricultura, eu preciso emitir um fitossanitário, eu preciso emitir algum documento da SGS, que o açúcar precisa muito disso, você faz essa liberação antes, no Redex. E quando ela chega no terminal molhado, ela já chega liberada com toda a documentação pronta para exportação. Ah, então é dessa maneira, Mário, que funciona bem mesmo. Orienta. E orienta. Então, quer dizer, na escolha, quando o exportador te procura para que você faça todo esse processo, ele pode perguntar, ó, seria mais viável exportar pelo Porto de Santos ou, por exemplo, pelo Porto de Santa Catarina? Você pode auxiliá-lo nessa questão por várias situações, né? Não somente a questão tributária, mas a questão de logística, de tempo, de fretes. De frete. Muitas vezes um frete em Santos é muito mais barato do que um frete em outros portos, porque aqui o armador enche o navio. Em outros portos ele passa apenas para recolher algumas cargas. Exato. E aí isso o frete encarece o frete. E aí quando você fala em encarecimento de frete, com certeza ficaria até mais difícil para esse exportador fazer esse trabalho. Sim. Só com informação também, o pessoal aí do Sul, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul também, mas principalmente, né, os portos de Santa Catarina movimentaram 63,5 milhões de toneladas no ano passado, 24, crescimento de 2,98% em relação a 23. Quer dizer, houve um crescimento dos portos catarinenses e o porto de Itajaí ficou muito tempo parado, quase 2 anos parado, né? Isso trouxe um decréscimo. E como você, Wesley, você me comentou aqui, citando que a JBS, que é a empresa que toca o porto lá, realmente agora vai ter uma mudança, você disse, por conta da federalização, e que a JBS é o maior produtor de proteína animal do mundo. Sim. Segundo eles aqui. Ele diz que recentemente mais de 3 navios embarcaram lá proteína animal para a Europa, né, e para a Ásia, partindo do porto lá de Itajaí, que é um porto que, segundo ele, também está passando por um processo de dragagem do seu canal e que já apresenta sinais de profundidade maior, o que vai facilitar a entrada e saída, porque os navios eles entram aqui no nosso porto pelo canal que mistura mar e rio. É isso mesmo, é o rio Itajaí-Açu, né, Olívio? Que é o que assola os berços de atracação. É isso aí. Por isso que ele tem que ter uma dragagem constante. É mais ou menos como o Porto de Santos, a dragagem não pode parar. Eu até pulei a pergunta, porque eu tinha pulado aqui, já apareceu de novo aqui. O próprio Ayrton, na verdade, a participação não é do Ayrton, é do Mário, né? Não, Ademário. Aqui, Ademário. Ademário pergunta de lá mesmo. O Porto de Santos é uma característica diferente, porque é um porto resguardado. Ele diz porto resguardado, porque é um canal que tem a ilha de Santo Amaro na frente. Qual seria o termo correto? É um porto confinado ali? Abrigado. Abrigado. Porto abrigado. Ou é uma vantagem um porto abrigado, por exemplo, diferentemente do porto de Pecém? Na verdade, é assim... Eu não conheço o porto de Pecém. Depende muito da questão da atracação. Hoje, o Porto de Santos, a partir do momento que você entrou no canal de navegação, você não tem mais os intempéries do mar. Você não tem mais problema de ressaca. Você tem sim o problema de correnteza e de ventos, mas ele é mais seguro, sim, entre aspas, né, do que o Porto de Pecém. Entendeu? É mais seguro. Os navios atracados, eles ficam abrigados. Eles não ficam virados para o mar. Eles têm, digamos, uma proteção maior em relação a outros navios que estão atracados diretamente para o mar, em locais abertos. E essa questão, essa tendência, Lívia, para a gente fechar o programa de hoje, dessa ampliação do Porto de Santos, você falou o TST-10 em Santos, que devemos ter até o meio do ano o leilão definitivo e quem vai tocar esse terminal. A gente fala em aumento da poligonal, um aumento no Guarujá, um aumento em... Eu estou tentando ver esse aumento da poligonal em Santos, fala-se na área ali do Sabuó. É esse terminal, justamente esse terminal. Isso, ele pega ali uma parte hoje onde está a Termares. Sim. E vai embora, vai ser o maior terminal do porto. Exato. O volume, eu acho que eu não vi, eu vi uma maquete que vão poder atracar 4 navios ao mesmo tempo. Isso, exatamente. De grande porte. A marcação que estava lá em azul, verde e vermelho, você percebe a grandiosidade do terminal. Exatamente. O que o governo ou o que a autoridade portuária pretende? Que esse terminal também seja um hub. Ou seja, existem navios... Explica para os ouvintes aqui que depois você vai embora, a pessoa fica perguntando o que é o hub portuário. O hub portuário é o seguinte, muitas vezes nós recebemos aqui navios que vêm da China completamente lotados.
E aí ele tem, vamos supor, ele vem com 3.000 teus. Teus são 20 empty units, são a unidade de container 20 pés. Pois não. O de 40 pés nós contamos por 2 teus. 2 teus. Ele vem com 3, eu vou dar um exemplo, 3 é navio pequeno, mas ele vem com 3.000 teus. E aí ele tem que deixar no Porto de Santos 2.800. E 200 ele tem que levar para os portos do Nordeste, um exemplo, ou de Santa Catarina. Sim. Isso é um custo absurdo, ele Exato. atracar, desatracar nesses portos. Ele larga esses 3.000 teus em Santos, e os feeds, são os navios menores que atendem, eles vão entregando nos portos que tem que ser entregues. Eu vou dar um exemplo, a China tem muito disso. Sim. A China hoje, ela tem grandes embarcadores, que é Hong Kong e outros portos, mas ela tem muitos portinhos nas costas, que o que acontece? Lá é o contrário. Os exportadores enviam suas cargas, Sim. elas param, um exemplo, em Hong Kong, e aí vem um navio maior para o Brasil, para a Europa, principalmente para os Estados Unidos. China e Estados Unidos têm um comércio muito forte. Então, é isso que chama hub. Eu deixo todas as minhas cargas, porque eu sou um navio muito grande, de custo muito alto, num só porto. E essas cargas são distribuídas por navios menores para os portos de destino final. Correto. É isso que é um hub. Perfeito. Tá uma bela explicação aqui no final do programa. Um abraço, então, para vocês aí que estavam curtindo aí em Santa Catarina. Um abraço, Roberto, também no Espírito Santo, Fortaleza. O convite está feito aí, obrigado, mas eu não conheço o Porto de Pecém. O Pecém é ali no Pernambuco, naquela região ali, né? Fica acho que uns 40, 50 quilômetros de Recife. De Recife, né? Então eu não conheço, já vi imagens, um porto realmente bonito, mas é um porto com características diferentes. Bom, quero agradecer demais o Nívio Pérez, despachante aduaneiro, para voltar sempre. Quebrou um galhão hoje aqui, dando essas explicações, ensinando para a gente no painel do Porto como funciona isso. Com certeza os nossos ouvintes aqui, muita gente mandando. Um abraço ao Rogério também, mandando um abraço para nós aqui. Ótimo final de semana para você. Nívio, obrigado pela visita, parabéns pelo trabalho e a importância do despachante aduaneiro. Nós temos uma classe muito grande aqui. A cidade de Santos aqui deve ser uma das cidades na região ou no país com o maior número de despachantes aduaneiros, né? Santos e São Paulo. Santos e São Paulo. A última vez que... dos aeroportos também. Exatamente. A última vez, que eu falo São Paulo é estado, né? Isso. Tem o Campinas e a cidade de São Paulo. A última vez que eu vi uma posição da própria Receita Federal, nós tínhamos perto de 2.000 despachantes em Santos. Só, 2.000 só em Santos. Nem todos atuam, porque muitos conseguem o título, não atuam. Alguns já faleceram e não foi atualizado junto à Receita Federal, mas é um número bem grande, levando em consideração que a Argentina, que é um país que também tem um grande comércio exterior, tem perto de 500, o país inteiro, 600. Então, você imagina, Santos tem mais despachantes que todos os países da América do Sul. Você imagine, nos portos todos brasileiros espalhados por aí, quantos despachantes nós temos. Quem quiser entrar em contato com o despachante, né, com o Nívio, que tem a sua empresa, manda por ar aí, Nívio. Olha, meu celular é 13 997 97 0161 ou no meu escritório, que é 13 3226 1474. Pronto, como é que chama a empresa? New Link Comércio Exterior. New Link Comércio Exterior. É que o pessoal pergunta aqui, a gente manda a informação lá para vocês compartilharem com a gente também. Vamos trazer o Nívio para ser um dos apoiadores aqui. Aí vocês vão ver a marca New Link, né, e participar. E vocês que estão aí na questão de importação e exportação, mandar um abraço para o Rogério Perim, que manja muito disso. Foi CEO durante quase 20 anos da SADA, né, uma empresa sul-americana de transporte para as montadoras, hoje está em voo solo com as suas empresas, para fazer um programa aqui conosco, o Nívio aqui, para falar um pouquinho também disso, né, a questão de veículos, pois as montadoras brasileiras estão mudando muito esse perfil e há uma importação de veículos chineses enorme, né, principalmente os carros elétricos, e tem impacto no mercado. Vamos fazer esse programa também. Ele pode participar online lá de São Bernardo conosco também. Nívio, bom final de semana. Arrisca o palpite aí, Santos e Corinthians. 3-1, Santos. 3-1, tá otimista. Vai arriscar palpite, Virgínia? 1-0. Eu vou arriscar um 2-1 para o Santos. Um chororô ou não. Segundo gol do Neymar de pênalti. Sabe aquele pênalti? 1-1, jogo, 47 do segundo tempo. Neymar cai na área e pega a bola, e vem aquele chato do Memphis Depay, empurra daqui, empurra dali, o Neymar cobra 2-1, e um abraço pro Gaiteiro. Se Deus quiser, vamos torcer. É isso aí. Olha, tô arriscando. E segunda-feira, Palmeiras e São Paulo. Vai ser um jogo difícil, mas o São Paulo costuma aprontar para cima do Palmeiras. Eu acho que vai ser 1-1 e o São Paulo passando os pênaltis. Vamos lá, no último foi assim, mas segundo o clima no São Paulo não está bom, os jogadores não estão bem com o treinador,
Vamos esperar. E o Palmeiras, o tal de português chorar, resolve, viu? Ganhou uma cesta de jogadores: Paulinho, Vitor Roque, Lucas Evangelista, aquele Martinez, ganhou um monte de jogador. Palmeiras realmente, a hora que entrosar, vai ter uma estrutura difícil de bater, porque são 6 jogadores e ainda tem mais 2 que, segundo sabe, se virão aí, né? Então vai ser um jogo difícil também. 2 jogos difíceis. Vamos esperar os resultados aí. Um abraço, Nível. Obrigado, Edu. Um abraço. Virgínia, mais uma vez, parabéns pelo seu dia amanhã. É para todas as mulheres. Isso. Muitas mulheres hoje atuando no Porto de Santos. Exato. Isso é importante. E operadoras de todo tipo de porteiras, né? Até motoristas de caminhão. Exato. Eu já vi. Então, elas atuam hoje. Não existe mais aquele só homem atua. Não. É homem e mulher. Outra, várias mulheres em posições de CEO de várias empresas ligadas ao Porto. Diretoras. Opa. E olha, aí estão mulheres de sucesso. Eu tive uma professora na época do ensino fundamental, eu não sei se o nível já chama Márcia Cobra. Ela largou a área de educação e foi trabalhar na área portuária. Sim. Ela era uma dirigente de uma grande empresa, né? Inclusive passou por empresa muito grande aí, né? E ela mostrou que as mulheres conseguiam lá entrar nesse mercado e ficarem com capacidade como muitas outras aí. Virgínia, parabéns da manhã, então parabéns para as mulheres, Dia Internacional da Mulher, nesse sábado, 8 de março, a gente volta segunda-feira. Ótimo final de semana. Esse final de semana não tem especial, a gente está no recesso do carnaval, porque tem carnaval ainda na Bahia, no Rio, em São Paulo. Carnaval na Bahia dura um mês. Não, diz que o carnaval da Bahia termina quando vai começar o outro ano. Quando chega em janeiro, termina o carnaval do ano anterior para começar o do ano seguinte, que é 2026. E o do Rio, em junho, já estão preparando as Já estão preparando. Rio que esse ano teve o Nequinho da Beija-Flor como homenageado e a Beija-Flor foi a campeã do Carnaval Carioca. Bora. Tchau. Ótimo final de semana. Tchau.